20.000 léguas submarinas. Capítulo 10. O Homem das Águas. Era o comandante que assim falava. Aquela ordem, Ned Land ergueu-se imediatamente. O taifeiro, quase estrangulado, saiu cambaleante, a um sinal de seu chefe, mas tal era o império do comandante a bordo que nem um simples gesto fez que traísse o sentimento que certamente teria o canadense. Conselho, interessado, malgrado seu, e eu, estupefato, esperávamos em silêncio o desfecho daquela cena. O comandante, apoiado a um canto da mesa, braços cruzados, fitava-nos com profunda atenção. Hesitaria em falar? Estaria arrependido das palavras que acabara de pronunciar em francês? Era o que parecia. Após alguns instantes de silêncio que nenhum de nós se atreveu a interromper, falou com voz clara e penetrante. Senhores, falo igualmente francês, inglês, alemão, latim. Poderia, portanto, ter-lhes respondido por ocasião de nossa entrevista. Entretanto, primeiro queria conhecê-los e ter tempo para refletir. A quádrupla narração que fizeram inteiramente semelhante quanto ao fundo deu-me a certeza de que a identidade dos senhores... Sei agora que o acaso trouxe à minha presença o senhor Pedro Aronnax, professor de História Natural do Museu de Paris, e encarregado de sua missão científica do estrangeiro, e seu criado conselho e Ned Land, de origem canadense, arpoador a bordo da fragata Abraham Lincoln, da Marinha de Guerra dos Estados Unidos da América. Inclinei-me em um gesto de assentimento. O comandante nada me perguntara, portanto nada havia a responder. Aquele homem expressava-se com grande facilidade, sem qualquer sotaque. A sua frase era clara, os termos precisos e a alocução notável. Apesar de tudo isso, não senti nele um compatriota. Prossegui nos seguintes termos. Sem dúvida, senhor, achou demasiada a minha demora em vir fazer-lhe essa segunda visita. É que, conhecida a sua identidade, quis pesar maduramente a resolução que deveria adotar. Hesitei muito. As mais desagradáveis circunstâncias puseram-no em presença de um homem que rompeu relações com a humanidade. O senhor veio perturbar a minha existência. Involuntariamente, disse eu. Involuntariamente. Retrucou-me, forçando um pouco a voz. Foi involuntariamente que Abraham Lincoln me perseguiu por todos os mares? Foi involuntariamente que o senhor embarcou nessa fragata? Foi involuntariamente que Maitland lançou o seu arpão contra o meu barco? Pareceu-me surpreender nessas palavras uma irritação a custo contida, mas eu tinha resposta para essas recriminações e dei-me com naturalidade. O senhor ignora certamente as discussões que provocou a seu respeito na América e na Europa. O senhor não sabe que os diversos acidentes que o seu trabalho submarino ocasionou por abaroamento agitaram a opinião pública nos dois continentes. Não vou cansá-lo com repetição das inúmeras hipóteses por meio dos quais os sábios procuram explicar o inexplicável. Fenômeno que somente o senhor possui o segredo. Fique certo, contudo, de que Abraham Lincoln, perseguindo nos recessores do Oceano Pacífico, julgava dar a caça a possante monstro marinho, do qual era necessário, a qualquer preço, livrar o oceano. Os lábios do comandante entreabriram-se leve sorriso e acrescentou em tom mais calmo. Professor Aronnax, o senhor ousaria afirmar que a sua fragata não teria perseguido ou bombardeado um barco submarino com o mesmo encarniçamento com que perseguiria um monstro? Essa pergunta deixou-me embaraçado porque, evidentemente, o comandante Farragut não teria hesitado em fazê-lo. Ele julgaria seu dever destruir um aparelho daquele gênero, tanto quanto se tratasse de um narval gigantesco. O senhor já há de admitir, pois, concluiu ele, que tem o direito de tratá-los como inimigo. É claro que nada respondi, para que discutir proposições semelhantes quando a força pode destruir os melhores argumentos. O comandante prosseguiu. Hesitei, pois, durante muito tempo, nada me obrigava a dar hospitalidade. Se tinha de desfazer-me dos senhores, não havia interesse algum de revê-los. Mandaria recolocá-los sobre a plataforma do meu navio, que lhes havia servido de refúgio, mergulharia e esqueceria que algum dia tinha existido. Não era meu direito? Era, talvez, o direito de um selvagem, de um homem civilizado, não. Senhor professor, replicou com vivacidade,
Eu não sou aquilo que o senhor chama um homem civilizado. Rompi relações com toda a sociedade por razões que só eu tenho o direito de julgar. Não devo, portanto, obediência às regras da sociedade e espero que nunca mais torne a invocar tais regras diante de mim. Essas palavras foram claramente pronunciadas. A cólera e o desdém haviam incendiado os olhos do desconhecido com o fulgor do relâmpago e entreviram um passado formidável na vida daquele homem. Não somente se colocara fora das leis humanas, mas tornara-se independente, livre, na mais rigorosa acepção do termo, fora do alcance de quem quer que fosse. Quem ousaria persegui-lo no fundo dos mares se, na superfície, frustraram todas as perseguições? Que navio resistiria ao choque de seu cruzador submarino? Que couraça, por mais espessa que fosse, suportaria os golpes de seu esporão? Não havia entre os homens quem lhe pudesse pedir contas de seus atos. Deus, se acreditasse nele, a sua consciência, se tivesse, eram os meus únicos juízes. Essas reflexões atravessaram-me rapidamente o espírito, enquanto aquele estranho personagem calava-se, absorto e entregue ao tumulto interior. Eu o contemplava com pavor misto de curiosidade, de certo sentido de emulação análoga a que sofreu Édipo ao fitar a esfinge. Depois de longo silêncio, o comandante continuou a falar. Eis porque hesitei. Contudo, concluí que o meu interesse podia conciliar-se com natural compaixão a que todo ser humano tem direito. Os senhores permaneceram a bordo do meu navio, já que a fatalidade aqui os lançou. Ficarão livres, mas, em troca dessa liberdade, muito relativa, aliás, eu lhes imporei uma condição. É só uma, e devem dar-lhe a sua palavra de que a ela se submeterão. Fale, senhor. Suponho que a condição que vai nos impor é daquelas que o homem de bem pode aceitar. Naturalmente. Eila, é possível que acontecimentos imprevistos me obriguem a confiná-los em suas cabinas por algumas horas, ou por alguns dias, segundo os casos. Não desejando empregar violência, espero dos senhores, em tais oportunidades, obediência passiva. Assim agindo, eximo-os da responsabilidade e desobrigo-os completamente, porque a mim compete reduzi-los à impossibilidade de verem o que não deve ser visto. Aceitam essa condição? Passavam-se, portanto, a bordo coisas, na melhor das hipóteses, singularidades que não deviam ser presenciadas por pessoas que não se houvessem colocado fora das leis sociais. Entre as surpresas que o futuro me reservava, esta não devia ser a menor. Nós aceitamos, respondi. Contudo, peço-lhe permissão para fazer uma pergunta. Uma só. Pode perguntar. O senhor disse que ficaríamos livres a bordo. Completamente livres. Que entende o comandante por essa liberdade? A liberdade de ir e vir. Ver e até observar tudo quanto te passa aqui, salvo em raras circunstâncias. Enfim, a liberdade que nós próprios, meus companheiros e eu gozamos. Era evidente que não nos entendíamos. Perdão, senhor, repliquei, mas esta é a liberdade que tem todo prisioneiro de percorrer a prisão. Tal liberdade não nos pode bastar. Será necessário que com ela se contentem. Que? Devemos então renunciar ao direito de tornar a rever nossa pátria, nossos amigos, nossos parentes? Sim, senhor. Contudo, renunciar a regressar ao jugo insuportável da terra. Não é talvez coisa tão penosa quanto supõe. Essa é boa, exclamou Ned. Nunca darei minha palavra de que não tentarei fugir. Não lhe pedi a sua palavra, mestre Land, retorquiu friamente o comandante. O senhor abusa da situação em que nos estamos, disse eu, sentindo-me irritado, apesar dos meus esforços para permanecer calmo. Isso aqui é uma crueldade. Não, não é crueldade. É clemência. Os senhores são meus prisioneiros, aprisionados em combate. Eu os conservo quando poderia, com simples palavra, devolvê-los ao abismo do oceano. Fora os senhores que me atacaram, né? Os senhores vieram descobrir um segredo que ninguém no mundo deve conhecer. O segredo de toda a minha existência. Acreditam os senhores que vou devolvê-los a esta terra, que nunca mais deve ter notícias minhas? Nunca. Retendo-os, apenas garanto a minha sobrevivência. Estas palavras denotaram da parte do comandante decisão contra a qual não prevaleceria qualquer argumento. Neste caso, senhor,
temos apenas a escolha entre a vida e a morte. Certo? Exatamente. Meus amigos, disse eu, a uma pergunta dessas nada temos a responder. Nenhum compromisso, entretanto, nos liga ao senhor do navio. Nenhum, professor. E com voz mais branda continuou. Agora, permita que termine o que tenho a lhe dizer. Eu já o conhecia, professor Aronnax. O senhor, bem como os seus companheiros, talvez não terão de queixar do acaso que os associou ao meu destino. O senhor encontrará entre os livros que constituem dos meus estudos prediletos a obra que escreveu sobre o fundo do mar. Eu a tenho lido constantemente. O senhor levou a sua obra tão longe quanto lhe permitia a ciência terrestre. No entanto, o senhor não sabe tudo, porque ainda não viu tudo. Permita-me dizer-lhe que não lamentará o tempo passado no meu navio. O senhor vai viajar pelos países das maravilhas. O espanto e a estupefação serão provavelmente o estado habitual do seu espírito. O senhor não faltará tão cedo do espetáculo que vai ser constantemente oferecido à sua vista. Vou rever, em nossa volta ao mundo submarino, talvez a última, tudo quanto pude estudar do fundo destes mares que tantas vezes percorri. E o senhor será meu companheiro de estudos. De hoje em diante, o senhor entrará em novo elemento e vai ver o que nenhum homem viu, porque eu e meus companheiros não contamos mais. E nosso planeta, graças a mim, vai revelar-lhe os seus últimos segredos. Não posso negá-lo, essas palavras produziram em mim enorme efeito. Ele havia descoberto o meu fraco. Esqueci por um instante que a contemplação daquelas coisas sublimes não poderia valer a minha perdida liberdade. Além disso, contava que o futuro resolveria um grave problema. Assim, limitei-me a responder. Senhor, embora tenha rompido com a humanidade, creio que não renegou todos os sentimentos humanos. Somos náufragos, caridosamente recolhidos a bordo de seu navio. Nunca nos esqueceremos disso. Quanto a mim, não nego que o interesse da ciência possa até absorver a minha necessidade de liberdade, e o que promete o nosso encontro seria mais do que uma compensação. Suponha que o comandante ia estender minha mão para selar nosso tratado. Ele nada fez e eu lamentei por ele. Uma última pergunta, disse eu no momento que aquele ser inexplicável parecia querer retirar-me-se. Fale, senhor professor. Como devo chamá-lo? Sou para o senhor apenas o capitão Nemo, e o senhor e seus companheiros são para mim somente os passageiros do Náutilo. O capitão Nemo chamou, o taifeiro apareceu, o capitão deu ordens naquela língua estranha que eu não podia reconhecer. Depois, voltando-se para o canadense e para o conselho, uma refeição os espera no camarote de vocês. Tenham a bondade de acompanhar este homem. Conselho e canadense saíram. E agora, senhor Aronnax, nosso almoço está à nossa espera. Permita-me precedê-lo. Suas ordens, capitão. Segui o capitão Nemo e mal franqueei a porta, encontrei-me em um estreito corredor iluminado eletricamente e semelhante ao passadiço de um navio. Depois de andar uma dezena de metros, segunda porta abriu-se diante de mim. Entrei, então, na sala de jantar, decorada e mobiliada em gosto sóbrio. Aparadores de carvalho com incrustões de ébano elevavam-se em suas extremidades e sobre as prateleiras de frisos ondeados reluziam faianças, porcelanas e cristais de preço incalculável. A baixela de prata resplandecia sobre os raios que caíam no teto luminoso, cujo brilho era abrandado por finas pinturas. Ao centro da sala estava a mesa ricamente servida. O capitão indicou-me o lugar. Sente-se e coma com o apetite de um homem que deve estar morrendo de fome. O almoço compõe-se de certo número de pratos de que o mar fora o exclusivo fornecedor e de algumas iguarias cuja natureza e proveniência eu ignorava. Confessarei que eram muito saborosas, embora tivessem gosto que eu nunca experimentara. Logo, porém, a ela me habituei. Os diversos alimentos que me pareciam ricos em fósforo e daí deduzi que deviam ser de origem marinha. O capitão Nemo olhava para mim e nada lhe perguntei, mas ele adivinhou meus pensamentos e espontaneamente respondeu às perguntas que eu estava ansioso para fazer-lhe. A maior parte dessas iguarias lhe é desconhecida, contudo, pode comê-las sem temor. São saudáveis e nutritivas.
Há muito renunciei aos alimentos terrestres e não passo pior por isso. Minha tripulação, que é vigorosa, alimenta-se do mesmo modo que eu. Todos esses alimentos são produtos do mar? Sim. O mar satisfaz todas as minhas necessidades. Algumas vezes deito as minhas redes de arrastão e só as colho quando já estão quase para arrebentar. Outras vezes vou caçar no meio deste elemento que parece inacessável ao homem e forço a sair do esconderijo a caça que mora nas minhas florestas submarinas. Meus rebanhos, como os do velho pastoreiro Netuno, pastam sem temor nas grandes pradarias do oceano, onde tenho vasta propriedade, que eu mesmo exploro e é continuamente semeada pelas próprias mãos do Criador. Encarei Nemo com um certo espanto e respondi-lhe: compreendo perfeitamente que suas redes lhe forneçam um excelente peixe para a mesa. O que já não entendo tão claramente é que o senhor persiga a caça aquática nas florestas submarinas. Mas o que não posso compreender de modo algum é que pedaços de carne possam figurar no seu cardápio. Mas eu, professor, nunca faço uso de carne de animais terrestres. Então, o que é isso? Interroguei, designando uma travessa em que havia algumas olfatias de lombo. Isso que o professor julga ser carne de porco não passa de lombo de tartaruga marinha. Aqui estão também alguns fígados de delfim e que o senhor poderia pensar que fosse guisado de porco. Tenho um excelente cozinheiro que possui habilidade especial para conservar esses produtos do oceano. Prove de todos estes quitutes. Ele ia oferecendo e eu ia comendo mais por curiosidade do que por gula disse. E o capitão continuava a encantar-me com suas histórias inverossímeis. Mas este mar, esta nutriz prodigiosa e inesgotável, não só me alimenta como me veste. Estes tecidos que agora o vestem são feitos de bicho de alguns moluscos, tingidos com púrpura dos antigos e matizados com violeta que extraio das apilícias do Mediterrâneo. Os perfumes que encontrará no toucador de seu camarote são produzidos pela destilação das plantas marinhas. O seu colchão foi estofado com os osteira mais macia do oceano. Sua pena será uma barba de baleia e sua tinta um licor secretado pela ciba pelo espadarte. Tudo vem do mar e tudo a ele voltará um dia. O senhor adora o mar, capitão. Se adora. O mar é tudo. Cobre 7/10 do globo terrestre. O seu ar é puro e salubre. É um imenso deserto em que o homem jamais está sozinho. Sempre sente o frêmito da vida em volta de si. O mar não é apenas o veículo de sua existência prodigiosa e sobrenatural. Não é apenas movimento e amor. É o infinito vivo, como disse um de seus poetas. Realmente, professor, a natureza nele se manifesta pelos 3 reinos: mineral, vegetal e animal. Este último é largamente nele representado por seus 4 grupos zoófilos, por suas 3 classes de articulados, 5 classes de moluscos, 3 vertebrados. Os mamíferos, os répteis e essas inúmeras legiões de peixes, ordem infinitas de animais, que conta mais de 13.000 espécies, das quais apenas 1/10 pertence à água doce. O mar é o vasto reservatório da natureza. Por assim dizer, foi pelo mar que o globo começou, a quem se sabe não assim dizer, foi pelo mar que o globo começou, a quem sabe não acabará por ele. Nele reina a suprema tranquilidade. O mar não pertence aos déspotas. A sua superfície podem ainda ele exercer os seus iníquos direitos. Entrecombateram-se, entredevoraram-se, nele amontoar todos os horrores terrestres. Mas a 10 metros abaixo da superfície cessa o poder deles. Extingue-se a sua influência, desaparece o seu reino. Ah, professor, viva no seio dos mares. Somente aqui há independência. Aqui não reconheço senhores. Aqui sou livre. O capitão Nemo calou-se subitamente em meio a este entusiasmo em que lhe transbordava a alma. Ter-se-ia deixado arrastar além da sua reserva habitual? Teria falado mais? Durante alguns instantes, ficou muito agitado. Depois, seus nervos acalmaram-se e a fisionomia retomou a impassibilidade habitual e, voltando-se para mim, disse: agora, se quiser visitar o Nautilus, estou à sua disposição.